Olá pessoas, aqui é o professor Jorge e nessa aula eu vou mostrar para vocês dois fundos de investimentos e o que analisar dentro dos fundos. Para fazer o dinheiro trabalhar por vocês, para que enquanto vocês deem aula ou durmam, caia trocados na sua conta e esses trocados se transformem em grandes montantes, é preciso diversificar a tua renda. E um desses pontos de diversificação são os fundos de investimentos que a gente já explicou em um vídeo anterior. Agora a gente vai detalhar o que são os fundos, falar um pouco sobre os tipos dele e fazer um comentário breve sobre dois fundos de investimentos que estão na minha carteira atualmente. Então imagine que os seus investimentos são igual uma pizza que você leva para compartilhar com os teus alunos. Cada fatia dessa pizza é uma diversificação, é um pedacinho em cada ponto. E você deve ter um pedacinho desse chamados fundos de investimentos imobiliários. Por quê? Porque ele vai te dar uma renda e vai te dar uma constância de entrada de capital na sua conta, para continuar aquela motivação que a gente sempre fala. E pense nessas rendas entrando como uma equipe que você está gerindo, né? Como um grupo de trabalho. Você está sendo motivado, motivando eles aumentando, eles trabalhando para você. E você colhendo os frutos e dividindo esses frutos com os seus familiares, com as pessoas que você quer ver bem. Então, a gente já falou que fundos de investimento imobiliário são os imóveis que você compra um pedacinho. E esses imóveis ganham dinheiro sendo alugados. E existe um problema que é a vacância. Quanto maior tempo de vacância, menor é a entrada de dinheiro. Na verdade é zero, né? Se você não aluga aquele imóvel. Por isso os fundos de investimento imobiliário têm que ser pensado na questão do risco. Quanto mais imóveis eles tiverem, melhor vai ser. Porque se ele tiver dois imóveis e um deles fica vazio, é 50% de vacância. Já está muito grande. Você vai perder 50% da tua renda e esse fundo vai desvalorizar bastante. Se ele tem 50 imóveis e um fica vazio, não dá quase diferença nenhuma. Então é isso que vocês têm que olhar. Vocês têm que olhar também aonde ficam esses imóveis, se é numa região mais... Se esses imóveis estiverem numa metrópole, é interessante porque quando eles vaziar já vai ter outra empresa. Se for uma cidade do interior, fica bem mais difícil. Se for imóveis de fundos residenciais, também é muito mais difícil uma pessoa alugar alguma casa, alguma coisa. Para empresas são muito mais fáceis. Então tem que olhar um pouquinho disso e observar esses portfólios dos fundos de investimentos. E por falar em portfólio, esses portfólios podem ser tanto os imóveis, que a gente já comentou, como fundos de outros fundos. Então existem fundos de investimento imobiliário que compram partes de um outro fundo, compram cotas e eles diversificam ali também para você poder investir tá investindo em vários. Porém, lembre-se, você tem a taxa de administração do primeiro fundo e do segundo fundo. Está comendo um pouco mais o seu dinheiro. Porém, em alguns casos é bem interessante pela parte dos CRIs que eles têm, que são a parte dos empréstimos que eles fazem para o setor imobiliário também. A localização também é importante, então saber aonde que estão os imóveis e qual é a gestora desse fundo é interessante para vocês poderem ter esse controle e saber mais sobre como está o mercado naquela região. Né? O dividend yield, que é o somatório de todos os dividendos que foram pagos em um ano, dividido pelo valor de uma cota no momento atual. Então vamos supor que pagou lá 10 centavos por mês e a cota custa R$10. Então você vai ter um dividend yield próximo de 10%, né, ao ano. Sempre esses são valores ao ano. Outro ponto interessante a ser comentado é a tal da liquidez dos fundos. Então tem fundos que você precisa primeiro vendê-los. Então você vai ter que esperar um pregão da bolsa, anunciar que seus fundos estão à venda, fazer a venda desse fundo, esperar que a B3 se pague para daí cair na sua conta da corretora. Então, em média, leva de 5 a 7 dias úteis para cair esse valor. E lembrando, se você vendeu e teve lucro nessa venda, você vai pagar uma porcentagem de imposto. Se você teve prejuízo, está tranquilo, o governo não vai te cobrar nada. Mas se tiver lucro, tem que ser declarado em até o mês seguinte. Se você não declarar até o mês seguinte, você vai pagar uma taxinha, vai cair na malha fria, hein? Então agora nós vamos comentar um pouco sobre os tipos de fundo. Então existem diversos tipos de fundo. Recentemente até criaram os fundos de investimentos agrícolas, que é para o agronegócio, e que eu não recomendo investir, porque a volatilidade é muito maior.
Então, dentro dos fundos convencionais, a gente vai ter fundos que possuem imóveis e agências bancárias, né? Então, são FIIs focados em alugar espaços para bancos. Esse é o legal, porque o banco dificilmente vai fechar suas agências, principalmente se for um dos grandes bancos. Existem os fundos de desenvolvimento, que são aqueles fundos especializados em construir empreendimentos e vender ou alugar no futuro. Então, meio que você compra agora para garantir uma renda lá no futuro. Existem os fundos educacionais, que eles são focados em imóveis para a área de educação, para escolas, editoras e afins. Esses fundos também são um pouco mais complicados, ainda mais no país que a gente está vivendo, onde tem altos e baixos na educação. Vide as ações das bolsas de valores das empresas de educação, que sempre estão com valor muito baixo e variando pouco, algumas nem pagam dividendo ainda. Existem os fundos hospitalares, né, que eles possuem empreendimentos na área dos hospitais, e aí tem que analisar bem região, condição, qual é a empresa que está gerindo aquela locação, para você realmente saber se vai ter longo prazo ou não, olhar os contratos de quantos anos são. Existem os fundos de hotéis, que a ideia é a mesma, é para o empreendimento, né, a construção é de alguém, é alugado para ser feito um hotel ali, e também precisa ser verificado tempo de contrato, existência dos hotéis e as questões das volatilidades. Existem os fundos de logística, que vão alugar galpões logística para as empresas, para serem feitos depósitos, né, distribuidores e afins. Existem também os fundos de incorporadoras residenciais e recebíveis imobiliários. Então a ideia é de locação para imóveis já para o consumidor final, né, para pessoa física, tanto para construir, né, e ganhar na venda, quanto para você fazer toda a questão de locação para o usuário final. Esses são um pouquinho mais complicados e dá um pouquinho de medo, porque a rotatividade é muito maior, os contratos são feitos de 1 ano e não mais de 10. Existem os fundos de varejo e shoppings, que esses são fundos bem interessantes de se comprar, porque vai ter épocas que vai dar um valor bem nos dividendos, que vão cair na sua conta. E esses é bom você comprar daqueles fundos que tenham vários shoppings espalhados, ou tenham participações em vários shoppings espalhados pelo Brasil. Porque se der um problema aqui no sul, você ainda vai ter o norte, o nordeste e as outras regiões do país garantindo o seu valorzinho no final do mês. E para evitar que esses fundos despenquem muito. Então, quanto mais imóveis tiver no seu portfólio, melhor. E por fim, temos os fundos híbridos, que são fundos que vão ter tijolos, né, que vão ter imóveis, e vão ter papéis. Esses papéis podem ser de outros fundos ou de empréstimos, né, os CRIs e os LCIs, que eles vão emprestar dinheiro para a parte imobiliária também, e daí vai cobrar juros isso. Quando a nossa taxa de juros está extremamente elevada, esses são os melhores fundos de investimentos para se ter na carteira, porque eles vão pagar mais. A nossa taxa de juros atualmente ela está em declínio, então ela está caindo. Obviamente, esses fundos vão pagar menos, porque os juros que vai correr em cima daqueles papéis serão menores. Para os dois fundos, como prometido, a gente vai comentar sobre o MXRF11, né, que é o queridinho da internet. Se vocês olharem qualquer vídeo, vai lá, compre o MXRF11, que é um fundo de papel, tá? Ele é bem interessante, ele vale a pena, mas tem que ficar atento porque ele já fez 2 emissões de cotas para comprar mais, para fazer mais empréstimos e afins, então tem que ficar bem atento a essa questão patrimonial deles. Ele sempre está sendo negociado a um valor de R$10,25 a R$10,95, né? Por enquanto não variou tanto além disso nesses últimos anos. Ele é um fundo bem interessante, e tem que ser estudado um pouquinho a mais os critérios que eu falei lá no início para ver se valem a pena. O nosso segundo fundo é um fundo de logística, né? Que é o antigo GALG11, que também é um queridinho da internet, que atualmente ele mudou do nome para GARE11. E esse fundo ele fez uma modificação que não foi aprovada em conselho para emitir também CRIs. Ele é um fundo logístico, então ele é de tijolo, ele realmente tem. A lucratividade dele é um pouco menor, mas ele tem um ótimo valor de entrada, tá na faixa dos 9,40 ali. Então já vale a pena também colocar. Eu tenho os dois na carteira, por causa da questão de diversificação, e porque eles são baratos para você comprar e você ter ali um valor de 10, 12, 15 unidades, para você realmente ter uma motivação maior. Porque lembre-se, a motivação vale a pena.
né? Existe um outro fundo, HLGL11, que eu tenho uma cota dele só porque ele custa mais de R$ 100. Mas é algo que eu queria ver, porque os ricos, né, os grandes ricos têm esses fundos, e eu queria ver o comportamento dele. A variação dele para cima está sendo bem positiva em relação aos outros dois. E é isso. Isso são fundos imobiliários. Eu acho que da renda variável é um fundo bem legal. São umas questões bem legais para vocês analisarem e colocarem na carteira de vocês, principalmente pensando na questão emocional e motivacional. Vale a pena, pessoal, colocar na sua carteira ou não, mas analisem isso. Eu tenho os dois na minha carteira e gosto do resultado que eles estão me dando, mas lembre-se aquilo que eu falo, não deve se copiar carteira 100% de outra pessoa, porque ela tem os seus motivos para investir. Eu, como professor, tenho ações e papéis negociados para a área de educação. É mais uma paixão e que, se for pensar racionalmente, é uma loucura, porque eles não estão dando muito dinheiro. Inclusive, tem uma das ações que eu estou perdendo dinheiro. E não esqueçam de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho e compartilhar esse vídeo para todos os professores e pessoas que vocês acham que precisam assistir isso aqui, que precisam mudar de vida, e é a única forma de você mudar a tua vida e ter uma aposentadoria interessante no final. É isso, tchau, tchau!